lá, meus amados. Hoje nós vamos falar sobre identidade, né? Nós estamos neste início de trabalho, pegando alguns temas conceituais, né? Que vão fundamentar a nossa igreja, vão fundamentar esse trabalho. Então, na primeira reunião nós falamos sobre a verdade relativa, né? Que quer dizer que este evangelho pregado pelas instituições, ele não está de acordo com a Bíblia, porque infelizmente o homem ele levou o achismo acima da palavra, e na verdade nós não estamos aqui para pregar o que nós achamos, nós estamos aqui para pregar a palavra do Senhor. Amém, amados? Reunião passada nós falamos o que é a igreja, né? O que é a igreja, que somos nós, e que o Espírito Santo trabalha na igreja, na comunhão dos irmãos, né? Nós vimos também que para que nós sejamos cristãos verdadeiros, fortes, maduros, nós não podemos frequentar a igreja só no de fim de semana. A igreja não é um programa de fim de semana, e que nós devemos levar a igreja conosco para sempre, para onde nós formos. Amém? E hoje nós vamos falar sobre identidade, né? Identidade. Então veja só, você já se perguntou assim, ó, quem sou eu? Quem é você? E aí eu posso responder assim, olha, eu sou o Rodrigo, eu sou o marido da Fabiana, sou o pai do Ricardo e da Daniela, eu sou mecânico de manutenção e eu tenho 43 anos e sou filho da dona Rejane e do seu Francisco e irmão da Juliana. Uma boa definição, né, irmãos? Mas quem de fato eu sou? Quem de fato eu sou, né? Vamos ver o que a Bíblia diz que nós somos? Lá em 1 Pedro 2,9 tem uma boa definição, que ele diz assim, eu vou ler aqui no singular, tá, irmão? Mas está escrito assim, que vocês, ou aqui no caso eu, sou geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha que definição bacana. Nós somos a geração eleita por Deus, nós somos sacerdócio real, né? Nós somos um povo exclusivo de Deus. E para quê? Para anunciar as grandezas daquele que nos libertou, o Senhor Jesus Cristo. Amém? Pedro aqui, ele define muito bem para nós. E eu quero ler também com vocês aqui o que Paulo definiu lá em Romanos. Romanos 8:29 está escrito assim: pois aqueles que de antemão conheceram também, pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, esta passagem de Romanos 29, ela descreve um aspecto fundamental, né, da nossa jornada cristã, que é o que? A transformação contínua. Lembram disso? Lembram da transformação contínua da primeira reunião? Deus é o seguinte, Deus ele não vai usar uma régua igual para nos julgar, porque uns tivemos a oportunidade de conhecer mais, outros menos. Então como será esse julgamento? Como será avaliado? Através da nossa transformação contínua. E por que essa transformação contínua? Para que isso? Para que nós possamos nos tornar mais parecidos com Cristo durante a nossa vida, em caráter e em atitude. A nossa identidade em Cristo, ela não é apenas um rótulo, né? Eu sou cristão. Não é por aí que funciona, né? Ou uma posição teológica. Não, eu entendo da palavra, eu sou cristão e isso basta. Não, né? Na verdade, a nossa identidade em Cristo, ela alimenta a nossa transformação contínua. Porque quando eu conheço a palavra e eu aplico a palavra na minha vida, fatalmente eu ficarei mais parecido com Cristo. E isso é natural. Amém, irmãos? Então oremos. Senhor Santo Deus, Pai misericordioso e bom, estamos aqui, Senhor, mais um dia, mais uma noite, Senhor.
para pregar a Tua palavra, Senhor. Pai, em nome de Jesus, fala ao nosso coração, Senhor. Que a Tua palavra, Senhor, enraize em nosso coração e em nossa mente, Senhor. Para que nós possamos saber de fato quem somos, Pai. Para podermos parecer cada vez mais com Você, Pai. Pai, em nome de Jesus, Senhor, fala com a Tua igreja da maneira, Senhor, que for necessária, Pai. Trabalha na nossa mente, Senhor, para que possamos nos concentrar na Tua palavra e absorver o máximo de entendimento, Pai, que vai somar na nossa vida, Senhor. Nós oramos essa noite em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Então, nossa identidade, nós podemos definir identidade em níveis, né? Por exemplo, quando se fala assim, olha, identidade do povo japonês, por exemplo, eu me lembro do que é um povo trabalhador, que é um povo honesto, que é um povo inteligente, certo? E por aí em diante, né? Quando nós falamos e o povo brasileiro, né, meus queridos? Só Jesus. Só Jesus, né? Vamos lá. E aí eu posso ser mais específico, um pouquinho mais, né? Eu sou filho de pais nordestinos, por isso que eu herdei essa cabeça aqui, irmãos, então fiquem à vontade, mas nasci em São Paulo. Então eu digo, qual que é a identidade do paulista? O que difere o paulista do nordestino, por exemplo? E depois eu posso ainda ser mais específico. O que define o joseense, por exemplo, e o que o difere do povo de Campinas, por exemplo, ou do povo de Presidente Prudente, né? E aí depois eu ainda posso chegar no bairro. Aqui em São José, por exemplo, quando fala na Zona Norte, eu lembro de Capivara, não sei vocês, mas eu me lembro lá do Rio Paraíba, um monte de capivara. E assim nós vamos criando a identidade do povo, né? E o povo brasileiro, né, no geral, ele tem grande dificuldade em definir identidade. Por quê? Porque não foi nos passado apenas uma cultura, né, para que nós pudéssemos dali, então, de acordo com as características locais, fundamentar a identidade do povo. Porque o Brasil ele foi colonizado por muitos povos, né? Portugueses, os italianos, os espanhóis, depois os alemães e etc. Então, acabou que nós herdamos várias culturas. E o Brasil extenso do jeito que é, você vai, por exemplo, para o Rio Grande do Sul, você vê que há lá uma forte cultura alemã, né? E assim por diante, amados. E por incrível que pareça, 524 anos se passaram e nós ainda não achamos esta base, queridos. O brasileiro, lá fora, é conhecido como identidade de vira-lata. Já ouviram falar nisso? Por quê? Porque ele se misturou de vários povos. E aí, então, caiu nesse coitadismo que o brasileiro sente de si mesmo. Essa sensação de pequenez, né? Parece que está no DNA do brasileiro. Então, amados, e aí sim, e aí quando você se coloca como vítima de tudo, vítima do mundo, está ali a receita perfeita para que gerações e gerações de famílias, de pessoas brasileiras perpetuem sem saber quem são, né? E fiquem estagnados numa luta contínua que não se sabe pelo quê e que não as levará a lugar nenhum, meus queridos. E o problema é extremamente complexo mesmo. Mas, então, por que é importante, né, nós termos identidade? E isso é muito simples, porque se você não sabe quem fica impossível de saber qual é o nosso propósito. Quem é você? Não sabe qual é o seu propósito? Menos ainda, né? Porque quem não tem identidade, não tem propósito, vive um dia após o outro. E então se passa o tempo e a vida não muda, é problema em cima de problema. Nós acabamos nos acostumando que a vida é assim e aceitamos que, olha, realmente o povo brasileiro é coitadinho porque o português veio aqui e roubou todo o ouro
e aí não nos deixou nada, e é por isso que nós somos subdesenvolvidos até hoje. E não é assim que funciona, meus queridos. Eu quero aqui dividir com vocês relembrar, na verdade, a história do descobrimento do Brasil, mas de uma forma prática. Então eu quero que vocês imaginem comigo uma criança perdida na floresta. E aí 2 aventureiros estão lá na floresta e acham essa criança. E eles veem que essa criança está lá sozinha, então eles fazem o quê? Eles falam, olha, vamos levar essa criança conosco. E eles pegam essa criança e levam com eles. E aí eles chegam em casa, eles colocam aquela criança para trabalhar para eles. Eles não dão cultura, eles a privam de educação, eles a privam, né? Como que eu faço para escravizar um povo? Eu lhe nego cultura. Então eles negam cultura para essa criança. E aí o que acontece? Ela vai passar somente para servir aos 2. O tempo passa, não tem jeito. Fatalmente essa criança crescerá. Mas e aí o que vai acontecer? Esta criança, de uma forma ou outra, ela terá uma identidade muito falha, muito fraca. Por quê? Porque não foi lhe dada a cultura realmente. E se nós analisarmos, né, estas circunstâncias, nós podemos projetar como essa criança vai ser. Sem estudo, ela vai ter dificuldade de se posicionar no mercado de trabalho. Então ela vai provavelmente fazer o quê? Trabalhar com serviços braçais, né? E isso daí vai definir o seu círculo de amizade, e ela vai se envolver com pessoas do mesmo nível intelectual dela, porque isso já meio que selou a história de vida dela. Amém? Agora vamos ver se essa história fosse um pouquinho diferente. Veja só, uma criança perdida na floresta, e 2 aventureiros encontram essa criança. Eles levam essa criança para casa. E aí, chegando lá, eles lhe dão amor, eles lhe dão cultura, eles lhe dão educação, eles lhe ensinam os conceitos éticos, eles cuidam daquela criança e passam a eles os princípios que ela deve levar para a vida dela. E aí eu te pergunto, irmão, qual dessas 2 crianças tem mais chance de dar certo na vida? A segunda, não é mesmo? E é mais ou menos isso que aconteceu, né, meus irmãos? A forma, né, com que nós criamos os nossos filhos, ela terá fortíssima influência sobre quem ele é, como você criou ou você está criando os seus filhos. Nós precisamos tomar cuidado, nós somos pais, nós temos filhos, qual exemplo nós temos passado para os nossos filhos? Existem pais super protetores, aqueles que dão de tudo para os filhos. Nós temos pais que não dão nada para os filhos, né? E nós temos também aqueles meio termo. Nós temos pais que conversam com os filhos sobre tudo, temos pais que não conversam com os filhos. Mas, querido, o que tem que ficar muito bem claro aqui é que a identidade, principalmente numa criança, ela é construída durante a vida. E identidade, amados, não se compra, não tem jeito. Ela é construída com base em experiências de vida, desde que a criança nasceu. Há um velho jargão popular que diz o seguinte, que tempos fáceis criam pessoas fracas, né? E que tempos difíceis criam pessoas fortes. Qual tempo você tem oferecido aos seus filhos, irmãos? Os nossos filhos veem em nós uma referência de identidade a seguir? Será que a nossa referência para os nossos filhos vem sendo uma boa referência? E as nossas atitudes? Será que será que nós gostaríamos que os nossos filhos se comportassem do jeito que nós nos comportamos, ou que nos comportamos hoje?
Sabe, meus queridos irmãos, nós precisamos estar mais próximos dos nossos filhos, porque a ausência não se compra com presentes materiais, né? A identidade se passa pelo relacionamento. Então nós temos que arrumar tempo para conversar com os nossos filhos e passar para ele essa identidade que infelizmente pode ter sido nos negada, mas que em nome de Jesus vai parar por aqui, porque a partir de hoje nós vamos passar para eles a identidade que nós temos em Cristo. Aleluia. Agora veja só, os vícios dos pais, seja com alcoolismo, seja com tabagismo, drogas, seja com fofoca. Tem gente que é viciada em fofocar, tem gente que é viciada com religião. Será que isso está passando algo sólido para essa criança? Porque crianças com pais financeiramente bem-sucedidas nem sempre são bem-sucedidas. E por que crianças com pais não tão bem-sucedidas, né, nem sempre são bem-sucedidas? Porque não diz que o tempo difícil cria pessoas fortes? Mas não é bem por aí que funciona, né, irmãos? E porque então essa máxima que nós ouvimos, que tempos difíceis criam homens fortes, ela é relativa, irmão. Ela é relativa porque sem identidade, fatalmente, você será uma pessoa fraca, não tem jeito. E nós vemos então adultos se comportando como crianças, e nós vemos também crianças sendo obrigadas a se comportarem como adultos, e isso é ruim, isso não é bom, amados. Por que as crianças não podem mais ser crianças por um tempo? Por que nós ficamos comparando um com o outro? Identidade é algo tão pessoal, não faz sentido nenhum nós ficarmos nos comparando. Se uma criança andou com 9 meses, amém. Eu, quando nasci, minha mãe me conta isso, eu era muito feio, pior do que eu sou. Então eu tive que andar com 8 meses, irmão, porque ninguém queria me pegar no colo. Já a Fabi andou com 2 anos, por quê? Loirinha do olho verde, todo mundo ficava com ela no colo, aí não tem jeito, né, irmãos? Amém? Então faz parte, mas veja só, por que tantos porquês? Amados, isso tudo é extremamente necessário para que de fato nos perguntemos quem somos. As circunstâncias às quais vivemos têm forte relação com a nossa identidade. Quer ver mais uma? O nosso casamento, ele é referência para os nossos filhos? Os nossos relacionamentos individuais de amizade com os nossos vizinhos, eles são referência? Amados, casamento é uma coisa muito séria, e hoje, infelizmente, eu vejo muitos jovens brincando de casinha. Casamento que se diz assim: olha, faz o seguinte, casa, e se não der certo, separa. Mas peraí, meu irmão, cadê o compromisso? Cadê a palavra? Hoje em dia é tão fácil desfazer, né, algo que não nos agrada. Talvez por isso, com essa facilidade de fazer e desfazer, nós temos visto aí quantidades alarmantes de casos de ansiedade, de depressão. Porque nós precisamos reconhecer que hoje nós temos muito mais opções do que nós tínhamos antes. E estas opções, elas podem ser boas ou ruins. O que vai diferir isso é a nossa identidade. Quando eu não tenho opção, por exemplo, deixa eu ver aqui, de trocar de carro. Olha, meu carro está ruim, mas eu não tenho condição de trocar de carro. O que eu vou fazer? Eu vou cuidar do meu carro, eu vou arrumar o meu carro. Agora vamos trazer aqui para um ministério de Deus, que é o casamento. Quando você não tem opção de trocar de casamento, meu irmão, o que você tem que fazer? Você tem que consertar o seu casamento e cuidar dele, para que ele não se desgaste, para que isso não aconteça de novo. E assim são todas as coisas. Estes novos tempos de consumismo puro está nos dando opção de trocar. Mas, amados, um casamento não é um carro. Cadê o compromisso? Cadê o compromisso?
Então, amado, não haverá identidade se nós não temos compromisso nem com nós mesmos. Porque uma hora nós queremos uma coisa, uma hora nós somos uma coisa, outra hora nós somos outra. Filhos que se casam precocemente se tornam dependentes dos pais. E de outro lado, pais que não se programam e depois ficam dependentes dos filhos. Isso não é bom para nenhum dos dois. Sabe, a falta de identidade e uma política de assistencialismo, né, a qual nos aprisiona nessa dependência de alguém ou algo, ela tem nos tirado a vontade de prosperar, a vontade de vencer. E aí nós vamos nos tornando, aos poucos, todos iguais, mas nivelados por baixo, dependentes do sistema, seja ele governamental, seja ele religioso. Você fica esperando o governo dizer o que você tem que fazer, e tem gente que fica esperando que o pastor vai dizer o que ele tem que fazer, ou o líder religioso. Meu irmão, que identidade fraca é essa? Que identidade fraca é essa? Não transfira a terceiros aquela responsabilidade que é sua, que é minha, de buscar. Porque, veja só, irmãos, nós devemos nos esforçar, nós devemos ter lado, nós não podemos nos omitir, porque o mal, ele só precisa que os bons não façam nada, para que ele vai destruindo a identidade de cada um. E aí isso, durante gerações, vai fazer com que nos tornemos escravos novamente. E isso é triste, meus irmãos, isso é muito triste. Vamos ver aqui um outro exemplo claro do que faz este aparelhamento de identidade. Hoje, muitas mulheres têm assumido o papel de homens nas suas casas. E homens, por sua vez, por pura comodidade, têm aceitado isso. Então ele faz o papel das mulheres. E eu não estou dizendo aqui que um é melhor que o outro, tá? E sim que esta crise de identidade, ela está confundindo, né, as nossas crianças. Veja só, como é que um filho homem vê uma mãe na casa dele fazendo o papel que é do pai dele? E como é que uma filha mulher vê o pai se comportando da forma que a mãe tinha que se comportar? Que referência que ele terá? E aí alguém pode falar assim: ah, mas Rodrigo, peraí, não existe papel de homem e papel de mulher. Eu te pergunto, como não, irmão? Como não? Nós somos cristãos. Para nós cristãos tem sim. O mundo quer aparelhar, mas Deus já nos deu essa palavra, e existe diferença sim. E se você não lembra, nós vamos relembrar agora. Está lá em Efésios 5, de 22 a 28. Está escrito assim no 22: mulheres, sujeite-se cada um ao seu marido, como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. 24: assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam tudo sujeitas a seus maridos. E 25: maridos, amem cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. 26: para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra. 27: e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. 28: da mesma forma os maridos devem amar cada um a sua mulher como o seu próprio corpo, pois quem ama a sua mulher ama a si mesmo. Então aqui fica muito claro, existem papéis diferentes, sim, né? E esta, no fundo, é a identidade do casamento. Como é que está o seu casamento? Ele está assim, meu querido? Identidade, amados, é um tema crucial para a humanidade. E o progressismo
mundial, ele vem tirando isso de nós, irmãos, e nós precisamos resistir. Lembra que para que o mal prospere, basta que os bons se calem, e nós não vamos nos calar em nome de Jesus. Amém. Este projeto aqui, o projeto Livres em Cristo de Guararema, são projetos independentes, que têm compromisso para com a palavra, não tem compromisso com fazer média para segurar membros, irmãos. Infelizmente, esta estratégia de fazer média para segurar as pessoas na igreja está desvirtuando a palavra de Deus, e nós estamos nos afastando cada vez mais de Deus, amados. Agora vamos voltar para os países, né? Nós sabemos que todos os países desenvolvidos têm uma cultura sólida, uma sociedade que tem fácil acesso à educação, e eles têm uma regra ética bem definida, e isso tem a ver com o cristianismo. O povo brasileiro, por sua vez, né, ele nesta busca de identidade própria, acaba por muitas vezes querendo imitar os de fora, e algo que não vai dar certo. Não dá certo, como por exemplo eu querer viver a vida do meu vizinho, porque eu não sei quais foram os valores, quais são os valores do meu vizinho, eu não sei quais foram as lutas do meu vizinho, eu não sei. E então o povo brasileiro precisa aceitar que precisa de regras e de valores éticos muito bem definidos, claros, para que então possa começar a formar uma identidade sólida. Pois enquanto isso não acontecer, irmãos, nós vamos assistir os nossos filhos indo embora daqui, do nosso país. E é um tema extremamente extenso, amados, mas como nós temos que focar, eu quero focar na identidade cristã, eu quero reafirmar que em Jesus Cristo nós somos todos iguais, nós temos as mesmas capacidades, seja o japonês inteligente, seja o brasileiro vira-lata. Em Cristo nós somos todos iguais. Deus nos ama de modo igual. Então, amados, em nome de Jesus, hoje, chega de vitimismo, chega de viver de aparência e chega de correr atrás do vento. Vamos ler o que está escrito em Gálatas 2:20. Olha o que Paulo disse aqui, ó. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Porque a vida que vivo agora, vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então tudo isso, esse sentimento de vira-lata, essa identidade falha, este relativismo, esse progressismo, em nome de Jesus, hoje foi crucificado com Cristo na cruz, e hoje nós sairemos daqui firme e forte com a nossa identidade em Cristo Jesus. Quando Paulo escreveu isso aqui para a igreja de Gálatas, né? Vamos falar um pouquinho sobre Paulo antes. Quem era Paulo? Paulo era um fariseu irrepreensível, né? De uma cultura muito forte. Ele era reconhecido pelo seu exemplo como cidadão. Ele perseguia cristãos porque achava que os cristãos eram blasfemadores de Deus. E a punição, segundo a Torá, para quem cometesse blasfêmia era a morte. E ele mandou muitos para a morte. Até que um dia ele teve um encontro com Jesus Cristo. E aí ele entendeu que tudo aquilo que ele tinha vivido, que tudo aquilo que ele acreditava, estava errado, irmãos. E que de fato agora ele conhecia o Messias e ele precisava mudar de vida. E é isso que a igreja do Senhor precisa entender. Não interessa o que você tem vivido até hoje. Nunca é tarde para mudar as nossas atitudes. Nunca é tarde para começar a seguir Cristo. Nunca é tarde, irmão. Nunca é tarde. Nós como cristãos, nós como brasileiros, nós precisamos deste encontro com Jesus Cristo, para que de fato nós possamos conhecê-lo profundamente e então aplicar os ensinamentos de Jesus Cristo na nossa vida. Veja, muitos têm a oportunidade de ouvir a palavra, muitos não têm. Muitos lugares a palavra de Deus ela é proibida,
Tem muita gente que diz assim: olha, eu creio em Deus, eu creio em Deus, mas se recusam a seguir os seus valores, se recusam a conhecer o direcionamento nos deixado por Jesus. E aí, como é que você vai passar estes valores que você não conhece para os seus filhos, para o próximo, para a sua família? Eu me lembro que eu estava um dia na casa da minha mãe, e eu e minha irmã, nós somos meio como óleo e água, e a minha mãe falou algo da minha irmã, e aí eu já, entre aspas, soltei o cachorro para cima da minha mãe. E aí a minha mãe comentou com a minha esposa assim: olha aí, ó, vive na igreja. Vocês entendem, irmão? A nossa postura, ela deve ser diferente, porque se as pessoas não veem Cristo em nós, de nada vai adiantar nós falarmos, de nada, irmãos. O Evangelho se vive vivendo, o Evangelho se prega vivendo, se prega com atitude, e aí, se possível, também com palavras. Então vamos lá, e aí a gente junta tudo isso, né, ao jeitinho brasileiro, aquele jeitinho de distorcer a realidade para levar vantagem, e aí temos um grande problema que vai aumentando a cada dia. Nós precisamos entender que identidade, amados, é mais que o nosso nome. Identidade, ela é o princípio que nós carregamos no coração. Identidade, ela é a forma com que as pessoas vão te lembrar quando você morrer. Algumas pessoas terão sucesso na vida, vão juntar bens, outras vão passar a vida no meio termo, outras não vão conseguir. Mas entenda, isto não é identidade. Identidade é o legado que você deixou como ser humano para os seus, legado como ser humano para você. Quem é você perante a tua família? Todos nós somos filhos de Deus e somos únicos. Deus nos fez para um propósito. Portanto, nós temos que nos esforçar para encontrar o nosso propósito e entender que o meu propósito, ele não é melhor e nem pior do que o do meu irmão. E sim entender que o meu propósito, que o propósito de cada um é necessário. É necessário porque é necessário para a obra de Deus. Imagine, por exemplo, amado, um corpo sem membros. Porque cada membro é importante no nosso corpo, certo? Então cada órgão do corpo tem a sua importância. E assim é a vida em sociedade. Todos os órgãos e todos os membros do nosso corpo cumprem uma função. E esta função foi definida por Deus. Então, se nós entendermos isso, entenderemos qual é a nossa função na sociedade. E assim nós vamos cumpri-la da melhor maneira possível. Você já se imaginou, por exemplo, a dificuldade que é viver sem um braço? É difícil, meu irmão. Acredito que deva ser muito difícil. Então nós precisamos entender isso, que nós não somos iguais, nós somos únicos, mas com igual importância. Somos iguais perante a Deus, com propósitos e características diferentes. E como exemplificar isso? Eu vi uma pregação de um pastor, não me lembro agora o nome, mas que ele usou os felinos para exemplificar isso. Veja só, como no grupo dos felinos nós temos o gatinho, esse gatinho doméstico, nós temos, por exemplo, a onça e nós temos o leão, certo? Qual desses três é mais importante para o mundo? Não dá para saber. Os três são importantes para o mundo. Agora é o seguinte: tem como um gatinho doméstico, por exemplo, caçar um búfalo? Não dá, né, irmão? Não dá para o gatinho. Por exemplo, você está na mata, igual o Luiz no exército. Você está na mata e dá de frente com a onça. Você consegue ir lá e fazer carinho na onça? Dá para fazer carinho na onça? Até dá, uma vez só, né?
Então não dá. Ou seja, são animais, são todos felinos, mas que têm características diferentes. E assim somos nós. Assim somos nós. Uns são onça, um é gatinho doméstico, o outro é leão. É a vida. A identidade de um povo, irmão, ela está baseada nesse código, né, de ética que foi deixado por Jesus para nós. Nós precisamos deixar de lado essa hipocrisia, né, e precisamos entender que o Evangelho se prega na nossa vida, com a nossa vida, com a nossa conduta. Me atrevo a dizer que nós devemos pregar o Evangelho todo dia, toda hora, todo momento. Como? Através das nossas atitudes. E se ainda assim for preciso, falar, orientar, ter paciência, perdoar, dar outra face. Porque é assim que Jesus Cristo faria, irmão. Deus, Ele quer que a glória dEle reflita na nossa face. E naquele dia, na casa da minha mãe, eu vi que eu não refletia a glória de Deus. E ali, para minha mãe, eu era apenas mais um cristão mentiroso. Nós, cristãos, devemos tomar muito cuidado com isso. Devemos meditar nisso, de dia e de noite, porque nós somos referência para o mundo. E infelizmente, hoje, a maioria dos cristãos são referência má para o Evangelho. Meus irmãos, nós precisamos de viver Jesus Cristo na nossa vida, meus irmãos. Nós precisamos viver Jesus Cristo. E precisamos entender quem somos, qual o nosso propósito, que tipo de felino nós somos. E então, uma vez entendido, fazer o melhor possível, irmãos. Mas lembrando que tanto o gatinho, quanto a onça, quanto o leão, tem extrema importância para o mundo. Tanto o Rodrigo, quanto o pastor Ricardo, quanto o Luiz, quanto o Ronaldo, quanto o Amâncio, quanto o Zezinho, quanto o Anderson, quanto o Ricardo, todos eles têm importância para o mundo e para o propósito de Deus. Cada um de nós temos, irmãos. Paulo, ele afirma lá em Gálatas que ele foi crucificado. O Paulo antigo, o Paulo que existia antes, que perseguia os cristãos, foi crucificado com Jesus na cruz. E esta é a proposta de Jesus Cristo, que quando o conheçamos, que o nosso antigo eu seja crucificado e que nós possamos então conhecer a Jesus e nascer de novo na tua palavra. Porque não interessa o que você foi, meu irmão. O que você foi. Cristo pagou o preço por nós. Então, em nome de Jesus, chega de viver de passado. A hora é agora. Este é o momento para mudarmos de atitude, para vivermos o melhor de Deus, para vivermos vida em abundância, seguindo os princípios éticos de forma coerente, para que possamos passar para os nossos filhos. Olha, não é assim como o mundo te diz. Nós, pais, devemos ser espelhos para os nossos filhos. Nós, as mães, devem ser espelhos para os filhos. E não apenas viver a vida, deixar. Porque o mundo, se nós deixarmos o mundo educar os nossos filhos, nós já temos aí um pequeno aviso do que vai acontecer. Então, amados, nós precisamos tomar de novo a rédea da nossa casa. Como? Eu te pergunto, quem é você? Qual é a sua identidade, meus irmãos? Sabe, meus amados, no detalhe, por exemplo, com quem você tem convivido? Com quais pessoas nós temos convivido? Isso tem muita influência sobre a nossa vida, isso tem influência sobre a nossa identidade. E isso, amados, nós precisamos parar de romantizar, se eu posso dizer assim, o Evangelho, porque Deus fez a parte dele, eu e você, nós temos que fazer a nossa.
racionalmente. O trabalho que nós temos que fazer, nós temos que fazer. Não dá para terceirizar. A nossa parte nós fazemos. Deus já fez a dele. Então guarda uma coisa no coração de vocês. Cuidado com as pessoas que você tem convivido. Por quê? Porque é através da convivência que você modifica a sua consciência. E uma consciência deturpada é uma arma mortal. Agora veja só, quando você convive com pessoas boas, você se torna uma pessoa boa, e a bondade, ela vem de Deus, então ela é uma arma imortal, amados. Amém? Esta identidade no Senhor Jesus Cristo, alicerçada no amor, e dentro do amor, todos aqueles adjetivos que definem, né? Por exemplo, respeito, perdão, tolerância, misericórdia, bondade. Nós precisamos exercer isso, irmãos. Deixar isso muito bem claro através da nossa conduta. Deixar isso bem claro na nossa mente. Começando a exercer isso hoje na nossa casa. Há muitas pessoas que fazem tudo isso que nós acabamos de falar na igreja, e aí quando chega em casa não consegue fazer. Mas entendam, o nosso primeiro ministério, queridos, é a nossa casa. A nossa casa. Não adianta eu querer mudar o mundo, não adianta eu querer levar o evangelho para o mundo, se eu não consigo nem mudar as pessoas que estão na minha casa. E geralmente isso não acontece, não é por rebeldia, é porque eles veem incoerência em nós. Então devemos meditar na palavra, levar a igreja conosco, deixar o Espírito Santo, aumentar essa sensibilidade ao Espírito Santo que nos guia, aquela voz que quando a gente vai fazer uma coisa errada fala assim: ô Rodrigo, você vai fazer isso mesmo, cara? Isso tem que falar mais alto. Isso tem que falar mais alto, porque as pessoas estão de olho em nós e elas querem referência. Enquanto não formos uma boa referência, uma referência coerente, nós vamos perder cristãos para o mundo. Não é isso que deve acontecer. Nós devemos, nos esforçar para aprender aquilo que Jesus Cristo nos deu e dar muito valor a isso, irmãos. Dar muito valor a isso. Os ensinamentos propostos por Jesus Cristo, eles nos guiam para uma vida plena, abundante e cheia de paz. E é somente nisso que nós devemos focar. No próximo culto nós vamos falar sobre a lei e a graça. Eu já estou indo para o final, irmãos. E nós vamos lembrar aqui a história de um povo que foi escravo por 400 anos. 400 anos escravo. O que aconteceu com esse povo? Ele perdeu completamente a sua identidade. Mas Deus, misericordioso e bom, libertou esse povo, cuidou desse povo, fez questão de restaurar a identidade dele neste povo. Não foi fácil, meus irmãos. Nós vamos ver que muitos não aguentaram, muitos morreram, porque se acostumaram, com uma identidade falha, uma identidade baseada no jeitinho, no fácil. Eu sou escravo, mas eu tenho isso, não, eu moro aqui, mas eu não pago IPTU. Não, eu não tenho emprego de carteira assinada, mas eu recebo auxílio. E assim as coisas vão caminhando, meu irmão, de mal a pior. Sabe, amados, Deus quer restaurar a identidade dele em nós. E assim como não foi fácil antes, não foi fácil naquela época, não será fácil hoje. Muitos não entenderão, muitos ficarão pelo caminho, mas muitos ouvirão a palavra de Deus e mudarão as suas vidas, assim como Paulo mudou a dele. E aí terão vida em abundância e a paz de Deus. E aí sim, com uma identidade firme, sólida, cumprirão o propósito de Deus para a humanidade. Não se esqueçam nunca, meus irmãos, não existe propósito sem identidade. Hoje à noite, quando você for orar,
responda para Jesus quem você é. Se você não souber, pede para Ele reafirmar isso no teu coração. Quem é você? O que você tem feito na sua vida inteira? Qual referência você foi? Nunca é tarde para mudar. Nunca é tarde para mudar, meus irmãos. Diga para o Senhor que você quer viver a identidade de Deus plenamente na sua vida. E não se esqueça, não existe propósito sem identidade. Amém, igreja? Amém. Oremos.